Assim dá pra gente fazer. Pai, mãe, padrinho, madrinha, não preocupa de carregar, tá? Deixa para outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nome escolheste para vossos filhos? Arthur, Yuri, Bernardo, Mayra. E o que pedis a Igreja de Deus para Mayra, Arthur, Bernardo e Yuri? O batismo. Pedindo o batismo, então os pais devem educar a criança na fé. Estão dispostos a fazê-lo? E os padrinhos devem ajudar os pais a cumprir esta missão de educar na fé. Padrinho e madrinha, estão dispostos a assumir isso? Sim. Crianças, nós nos recebemos com alegria na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso eu, vossos pais e padrinhos, vos marcamos agora o sinal do cristão é a cruz. O sinal da cruz. Bernardo, o sinal do cristão é a cruz. Yuri, o sinal do cristão é a cruz. O sinal do cristão. Faça o sinal da cruz, não deita. Pai, mãe, padrinho, madrinha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como as crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava em pondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Evangelho, perdoe nossos pecados. Amém. Responsabilidade dos pais de educar a criança na fé. Responsabilidade dos pais de criar um ambiente favorável para a criança, um ambiente de família, um ambiente de amor, um ambiente de ternura. Então se empenhem para isso, ajudados pelos padrinhos. Invoquemos a Jesus, que por sua morte e ressurreição nos concede o dom da vida nova no batismo. Nós vamos suplicar: Senhor, escutai a nossa prece. Irmãos e irmãs, Senhor Jesus, dai a essas crianças renascer para a vida nova. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, fazei essas crianças seguidoras do vosso caminho. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, iluminai essas crianças a fim de que sejam luz para os seus parentes e amigos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, fazei que todas as crianças do mundo tenham casa, educação e saúde. Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, sustentai nossa comunidade na vivência do amor e no serviço a todos. Senhor, escutai a nossa prece. Para participar em nossa comunidade. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, animais todas as vezes que estamos na fé, na prática da justiça. Senhor, escutai a nossa prece. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pedro, São Paulo, Rogai por nós. Santa Maria Madalena, Rogai por nós. São Bernardo, Rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, Rogai por nós. deverão enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-as do poder das trevas. Dai-lhes a força do Cristo, a luz do vosso Espírito, para que, livres do pecado original, vivam sempre como vossos filhos e filhas no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Mas o Cristo Salvador te dê sua força, ela penetre a sua vida como escolhe em teu filho. Cristo Salvador te dê sua força, ela penetre a sua vida como escolhe em teu filho. E a vida como escolhe em teu filho. Arthur, Cristo Salvador te dê sua força, ela penetre a sua vida como escolhe em teu filho. Peçamos que Deus Todo-Poderoso conceda a estas crianças a vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos rezar assim: fontes de água viva, bendizei o Senhor. Fontes de água viva, bendizei o Senhor. Bendito sejais vós, Senhor Jesus. Deus, bendito sejais vós, Senhor, Deus do universo, porque pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos serviste da água para fazermos conhecer a graça do batismo. Fontes de água viva, Bendizei ao Senhor. Criador do universo, porque já na origem do mundo vosso Espírito pairava sobre as águas para que concebessem a força de santificar. Fonte de água viva, bendizei ao Senhor. Bendito sejais vós, Deus da aliança, que nas próprias águas do dilúvio prefiguraste o novo nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os pecados, fizesse nascer a santidade. Fonte de água viva, bendizei ao Senhor. Bendito sejais, Deus de nossos pais, porque concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido nas águas do batismo. Fonte de água viva, bendizei ao Senhor. Bendito sejais, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quisestes que vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, fosse ungido com o Espírito Santo. Permitiste que, do coração de vosso Filho, na cruz, corresse água e sangue, anunciando os sacramentos da Igreja. Após sua ressurreição, quisestes que ele ordenasse aos apóstolos: e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fonte de água viva, bendizei ao Senhor. Olhai agora, Pai, a vossa igreja, fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano criado à vossa imagem e semelhança seja lavado da antiga culpa e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. Todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nestas crianças uma vida nova nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-las na fé, renovem agora as promessas batismais. Então devem responder primeiro: renuncio. As 3 perguntas. Cada um responde na primeira pessoa, porque é a responsabilidade individual. Pais e padrinhos, para viver na liberdade de filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado?
Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que os desune? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Profissão de fé, creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês querem que Arthur, Yuri, Bernardo e Mário sejam batizados na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Querem. Querem? Queremos. Madrinha de batismo vai carregar a criança, a mão esquerda embaixo da criancinha dela. Põe a mão direita no peitinho da criança. Pai, mãe, padrinho. Vamos ajeitar. Segura a mãozinha. E do Filho e do Espírito Santo. Mão direita no peitinho da criança. Ainda não. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Acho que vai dar nem. Segura a mãozinha da criança, põe a mão no peitinho, né? Mão direita no peitinho. Arthur, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. Nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, que Ele vos consagre com o óleo santo, para que, como membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei, continueis no meio do seu povo até a vida eterna. Amém. De novo, os revestistes do Cristo, lhes trazeis esta veste branca. Bernardo, recebe esta veste branca. Yuri, tu, recebe esta veste branca. E vossos pais e padrinhos vos ajudem, de filhos e filhas de Deus, até a vida eterna. Amém. Recebe a luz de Cristo. Recebe a luz de Cristo. Padrinho. Recebe a luz de Cristo. Segurem juntos a vela. Recebe a luz de Cristo. Recebei a luz de Cristo. Pode segurar a vela na mãozinha da criança. Segurem juntos a vela, pai, mãe, padrinho, madrinha. Recebei a luz dos entregues para que alimenteis. Por isso esforçai-vos para que Mayra, Bernardo, Yuri, Arthur caminhem na vida, iluminados por Jesus Cristo, como filhos e filhas da luz, perseverando na fé, possam confiar. Amém. Com a vela acesa, primeiramente lembra do compromisso dos pais e dos padrinhos.
estiver ventando, como é que vocês fazem para a vela não apagar? Está ventando daqui para lá. Como é que vocês fazem? Como é que faz para a vela não apagar? Vamos, está ventando daqui para lá. O que vocês estão fazendo aí? Estão protegendo. Pela educação cristã que devem oferecer à criança, vão protegê-la do pecado, da maldade. E vão guardar essa vela aí também, que a criança poderá usar. Na primeira Eucaristia, na crisma, pode usar nessa mesma vela do batismo. Nos 6 primeiros meses de vida, qual é o único alimento que a criança precisa? Leite materno. Nos 6 primeiros meses do ano, qual é o único alimento? Nem de água não precisa. Basta o leite. Responsabilidade das mães de amamentar os filhos. Então, com os pais, pode apagar a vela? Com os pais, reafirmando o compromisso de educar na fé, lembrar que todos somos irmãos para a primeira Eucaristia. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, por seu Filho nascido da Virgem Maria, concebia todas as mães, que Ele abençoe as mães dessas crianças, fazendo-as felizes com seus filhos, na esperança da vida eterna em Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, por toda a vida, abençoe os pais dessas crianças, a fim de que com sua esposa, os dois sejam os primeiros a dar aos filhos por palavras e exemplos. Deus Todo-Poderoso fez renascer da água pelo Espírito Santo, e Ele nos consagre como membros do seu povo, nos conceda sua paz em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos voltar à criança, agora apresentar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levanta aqui a baixa aqui. Aí você fecha ali perto da sala. Não, depois a gente vamos aqui no avó. Não fica lá, dona Fia. Vira mais pra cá, mano. Arthur! Arthur, você tá olhando pra mãe. Vem pra cá, sua volta. Segura. Tira mais. Olha pra lá.
Joga na TV. Também. Gente, nós Lá na TV. Juliana, eu quero saber. Não, não. Paulo, aí pode fechar. Não, eu também. Não. Agora deixa eu só fechar aqui, Paulo. Hoje, 29 de março de 2009, fui batizado do Arthur aqui no salão paroquial, porque a igreja está em reforma, e foi após a Santa Missa das 8 horas, com o Padre Oscar. Os padrinhos, Daniel Silvino, Maria da Ajuda Pinto Gomes, de batismo, eles foram de batismo. E a Dona Pia Sovalter de consagração. Nós seremos aí batizados. Foi batizado também o Bernardo, filho do Anderson e da Glaucia. Cadê o Bernardo? E é neto do Darcy e da Neuzinha. Sou bem do tio Marcelo. Mas eu não traduzindo. Junta os dois, junta os dois ali, ó. Anda, junta isso mesmo. Dona Tia, sua volta, vai com você. Cadê o Bernardo? Traz aqui pra gente encerrar aqui. Cadê todo mundo lá? Ô, Cris, tira uma foto aí. Cris, Você tem que juntar um bocadinho. Não tá todo mundo não. Olha aqui,